Como eu fui de júnior a pleno em 2 anos? Eu não virei pleno depois de um curso e nem escrevendo o código mais limpo do mundo. Eu virei pleno quando eu entendi que meu código ele não servia só para funcionar, ele servia para gerar resultado. E não, isso não tem a ver com ter todas as respostas na ponta da língua ou dominar o stack inteiro. Bom, meu nome é Elias, eu sou atualmente dev na TeamKilltree. Durante os últimos 2 anos eu atuei em 4 projetos de software: o Balcão Virtual, a Integre, a Autor Viagens e atualmente a TeamKilltree. Em junho de 2023 foi quando eu finalmente consegui a minha primeira vaga como dev. Eu era júnior num time massa, com gente experiente e aberta, tinha espaço para aprender e evoluir, mas mesmo com esse cenário positivo, foi bem fácil cair no modo automático de ler a task, resolver o CRUD escrito e partir para o próximo card. Eu acho que essa dinâmica de trabalho operacional ela é comum em várias profissões, né? É comum do próprio trabalho. Mas principalmente na programação, a gente tem muito aquela ideia de fila de desenvolvimento, de quadro Kanban, de arrasta e solta item até chegar no final, de fábrica de software. Então, quando eu entrei no mercado, eu fiquei um tempo preso nesse quadrado de ser um operário de software dentro dessa fábrica. Isso limitou muito a minha sensibilidade de geração de valor. Eu entregava, eu vi o resultado em tela, achava massa, ainda mais no início, né, que você passou um bom tempo só estudando e agora quer ver na prática, no mundo real, coisas que você está criando, né? Mas ao invés de buscar mais valor no que eu estava fazendo, eu cometi o erro de me comparar com colegas mais experientes. Acho que isso também é normal, né? Eu sabia que não era uma comparação justa devido ao gap ali de experiência, mas o que eu enxergava de valor era só entregar tasks. E quando você está num time com outras pessoas, é natural você ter o contato com essa percepção comparativa com as entregas de seus colegas, né? Eu acho que isso é natural. Mas a comparação aqui não era o meu problema. O problema mesmo era que meu foco estava no lugar errado, né? Não é sobre entregar tasks, é sobre entregar valor. Se te colocaram para fazer uma tarefa X e estão te pagando por isso, é porque de alguma forma essa tarefa ela tem um potencial de gerar retorno financeiro para o cliente final e consequentemente para todo o ecossistema que faz a roda girar. Quando eu entendi isso, eu percebi que o jogo não era só técnico. Era sobre você entender o contexto, entender o problema e entender o valor que você está entregando. E perceber isso, por que alguém pagaria por aquilo ali que eu estava fazendo, me tirou do piloto automático e moveu o meu foco do operacional, do que eu estava fazendo, para o racional, do porquê que eu estava fazendo. Então, eu percebi que ser bom tecnicamente não é suficiente. Eu precisava ser visto como alguém que gera valor. Valor para o time, valor para o produto, valor para o cliente. Então eu comecei a buscar tasks que me esforçavam a sair daquele quadrado de ser só um operário na fábrica de software. Eu busquei tasks que exigiam eu falar com outras pessoas, entender o sistema como um todo, preencher o que estava em branco. E em toda empresa, em todo lugar, existem esses espaços vazios. Coisas que as pessoas elas não querem tocar no assunto, coisas que as pessoas não querem fazer, coisas que é chato, coisas que não é minha responsabilidade. Isso principalmente, né, na área de dev, que a gente tem muito aquela divisão de front, de back, de mobile, de analista de negócio. Então, muita gente fica preso somente ao seu quadrado, né? Fica preso e não é minha responsabilidade mexer no front, mexer no back. Só que essa mentalidade te limita. Então, fazer coisas que normalmente a maioria não faz me destacou dos outros iguais e me fez crescer. Então, conforme eu fui aumentando a minha capacidade de identificar esses espaços vazios e tomar coragem, ter coragem de preenchê-los, eu fui construindo o meu diferencial. Então, preencher esses espaços vazios me tirou daquele quadrado e aumentou o meu raio de influência. Pois isso envolve normalmente falar com outras pessoas, né? Preencher esses espaços, normalmente você está conversando com o comercial, você está sendo a ponte entre o lado técnico e o lado de negócio, ser no ponto de organização no meio daquela bagunça do cotidiano.
E quando isso acontece, as pessoas começaram a lembrar de mim não como dev da task XYZ, mas sim como alguém que conecta os pontos, alguém que resolve coisas grandes, alguém que gera valor. E aí eu estava conseguindo atingir aquilo que eu falei logo no início, ser visto como alguém que gera valor, e não só como um operário dentro de toda essa orquestra que é uma fábrica de software. Então, você já deve ter ouvido aquele clichê de que tu entra no mercado por causa das tuas hard skills e tu é demitido pelas tuas soft skills. Olhando para trás, eu vejo que nesse meu início, meu maior diferencial não foi ter super hard skills, né? Eu buscava aprimorar isso, claro, como qualquer dev quando entra na área de tecnologia, e até hoje a gente é faminto por aprender novas coisas e construir e aprender novas ferramentas para atingir um potencial, construir coisas. Mas a expectativa sobre mim, principalmente nesse início, não era ser o programador mais casca-grossa do time. Ter super hard skills leva tempo e não era o que eu tinha no início. Eu não tinha tempo suficiente para ser esse programador casca-grossa. Então, no início, não foi o meu nível técnico que me destacou, que foi o meu maior diferencial, mas sim a minha postura de mesmo como dev júnior, eu pensar além da task, eu preencher espaços vazios, eu ser confiável, eu ter uma comunicação clara e eu ser líder mesmo sem ter um cargo explícito. Então, quando eu comecei assim, como qualquer outra pessoa, eu estava na sede de mostrar trabalho. E mais uma vez, meu foco estava no lugar errado. Não era sobre mostrar trabalho, era sobre mostrar valor. E não necessariamente são as mesmas coisas, né? Você tem que trabalhar de forma inteligente, porque a task, ela não tem um fim nela mesma. Mas eu pensava, bom, meu trabalho é pegar um item, fazer o que está descrito nele e passar para o próximo. Então, pronto, fiz meu trabalho, com missão cumprida. Mas não, o buraco era bem mais embaixo, né? Eu precisei treinar a minha capacidade de olhar as coisas de cima. Então, a task, ela é um meio para gerar valor para alguém. Saia dessa mentalidade de que a task tem fim nela mesma, né? Quando eu saí disso, eu comecei a fazer coisas mais estratégicas e mais valiosas para mim e para minha empresa. E outro ponto que faz você ter esse olhar de cima: tudo no mercado gira em torno de resolver o problema de alguém, o problema de pessoas que estão dispostas a pagar pela solução desse problema, né? Pois elas enxergam valor naquilo e enxergam que esse valor é maior do que uma quantia X de dinheiro, né? Ou pelo menos um valor igual àquela quantia X de dinheiro. O mercado funciona assim e você está dentro desse ecossistema. Então, toda empresa, ela existe para fazer dinheiro. Se você não entende como a sua faz isso ou como o seu trabalho contribui para isso, você está numa posição fraca. E ter esse pensamento te coloca à frente de todos aqueles que não têm. Beleza? Então, com essa visão, eu comecei a tomar decisões mais estratégicas, tanto para mim, como também para minha empresa. A ideia de preencher espaços vazios é sobre tomar iniciativa onde ninguém tomou, resolver o que ninguém mapeou, perguntar o que ninguém perguntou. Então, espaços vazios, eles têm um potencial inerente de te destacar muito forte, né? No começo, eu só fazia o que estava descrito na task. Mas com o tempo eu percebi que as maiores entregas normalmente não estão no que está descrito nos itens, no que foi verbalizado. São coisas que você precisa encontrar se aprofundando no problema, se aprofundando na solução. Espaços vazios são coisas que ninguém especificou, mas que precisam serem resolvidas. É quando o layout ele não bate com o comportamento real, ou não ficou com uma usabilidade muito boa, quando falta alguma validação, quando a regra de negócio não está tão clara e você vai lá e se aprofunda, quando o time todo está travado esperando alguém puxar a conversa sobre algum tópico. Então, eu precisei observar melhor esses espaços vazios. Eu passei a observar melhor, a perguntar mais, a juntar as pontas antes que alguém pedisse. E isso mudou como as pessoas me viam. Eu deixei de ser só o executor e comecei a ser visto como alguém que completa o que está faltando. Preencher espaço vazio é um jeito silencioso de liderar. E fazendo isso, eu consegui crescer. Conforme eu fui pegando o ritmo no trabalho, eu comecei a dar meus vacilos e errar. Isso é natural, isso é normal, né? Mas aí eu fui passando por cada situação e entendi que
ser confiável é diferente de ser perfeito. Isso foi muito importante, porque eu errava, sim, a gente vai errar, ponto. Mas, quando errava, eu avisava. Quando a gente for atrasar, comunica. Quando a gente tem uma dúvida, pergunta, né? Então, foi com essa postura que eu fui ganhando a confiança das pessoas, mesmo sendo um dev com pouca experiência, né? Não é sobre fazer tudo certo. É sobre ser alguém que as pessoas sabem que vão responder, alguém que as pessoas sabem que vai entregar, alguém que as pessoas sabem que vai aparecer quando precisar, beleza? Então, confiabilidade não é sobre não ter problemas. Confiabilidade é sobre como você lida com esses problemas. Durante essa minha jornada, eu percebi que a maior habilidade de um programador não é escrever código, por incrível que pareça. Eu acho que a maior habilidade de um programador é sua capacidade de abstração, né? A gente trabalha no mercado de software, que diferente de hardware, são coisas não tangíveis, não são coisas que a gente consegue tocar. Tudo é ideia, tudo é abstração. Então, o que fez eu iniciar essa estruturação minha como um bom programador não foi ter domínio de toda a stack do trabalho. Não foi escrever o código mais limpo do mundo e não foi ter de cor todos os padrões de projeto que existem. Essas habilidades são importantes? São necessárias? Sim, mas elas requerem tempo, o que você não tem no início da sua carreira. Então, eu tive meu destaque técnico não por saber todo esse know-how de hard skills, mas por entender e por comunicar bem abstrações, que são os softwares, né? Então, eu precisei treinar muito bem essa minha capacidade de tangibilizar as ideias, né? Colocar tudo isso que está no mundo das ideias para o mundo real. Colocar no meio de uma fala, colocar por um texto, colocar isso no meio de um desenho, colocar isso pelo código. Então, tangibilizar essas abstrações foi a habilidade que me fez destacar, mesmo eu não tendo tanto know-how de hard skills. Eu precisei também dar uma atenção na forma como eu comunicava todas essas coisas, né? A forma é bastante importante, então eu buscava sempre esquematizar minimamente todas as minhas mensagens, né, com coerência, com coesão. Aqui eu vi a utilidade de ter estudado aquelas paradas de redação para o Enem, né? Então é importante, ainda mais no contexto de trabalho remoto, né? Além disso, você tem empatia com a pessoa que vai estar lendo sua mensagem, né? É bem importante você mandar um textão. Às vezes é necessário, mas manda esquematizado, manda de uma forma que seja compreensível, que você consiga ler ali de forma pragmática, né? Organize-se previamente antes das reuniões. Eu costumava muito fazer isso, né? Eu sempre colocava na daily, na plane, eu estruturava o que é que eu fiz, o que é que eu pretendo fazer e se eu tenho algum impedimento. Além de, quando chegasse para conversar sobre algum problema técnico, já ter estruturado mais ou menos ali o caminho de raciocínio que você usou para chegar naquela pergunta, para você conseguir continuar ali na conversa com o seu colega. Então, ser pragmático nesse meio corporativo é muito importante, porque todo mundo, toda hora, está muito ocupado. Eu percebi também uma outra coisa, que é muito boa em relação a você se preocupar com a sua comunicação. Cada peça de comunicação que você consegue estruturar de maneira boa, de maneira entendível, de maneira legível, se torna uma documentação do que você fez. Isso é muito bom. Isso é um outro ponto de destaque que te diferencia dos outros. Sendo intencional, me atentando com todos esses pontos, eu comecei a entender que eu podia assumir a postura de liderança mesmo sem ter um cargo explícito, né? Então, eu comecei a ter coragem, eu comecei a treinar, ter clareza e direção para poder passar isso para todos os meus colegas ao meu redor. Então, quando está todo mundo esperando alguém agir, eu tomava coragem, eu me preparava para poder ter essa ação. Eu percebi que existia momentos que ninguém puxa, seja por medo, seja porque falta clareza, e quando você puxa, você lidera. Foi isso que eu fiz e foi isso que foi me tornando uma pessoa que tinha essa percepção de conectar os pontos, de preencher o que estava vazio. Então, organização
organizava o que estava bagunçado, eu comunicava o pessoal, mesmo sendo um assunto ali que eu ficava com mais receio, que o pessoal não queria muito tocar no assunto, né? São assuntos meio complexos que às vezes você está postergando para poder enfrentar aquele desafio. Eu costumava aprofundar as ideias, né? Como eu disse, por meio de desenhos, trazer essas abstrações para o mundo real, tangibilizando em texto, tangibilizando em falas, tangibilizando em desenhos e assim por diante. Então, com essa postura, a galera começou a me procurar. E você consegue ser a cara do seu time quando você começa a assumir essa postura. Foi o que aconteceu comigo. E não porque eu tinha resposta. Obviamente, eu não era o cara mais experiente e com mais sabedoria tecnicamente ali como programador. Mas porque eu tinha clareza. Então, ser líder sem cargo é ser o ponto de referência quando está tudo nebuloso. E não necessariamente você precisa ser um sênior, você precisa ser um líder técnico, beleza? É sobre postura. Em resumo, o que me fez evoluir de junho para pleno em tão pouco tempo não foi saber mais, foi entender melhor, entender o problema, entender o impacto, entender os espaços vazios e assumir a responsabilidade de agir.